Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Seja bem-vindo ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Acesse nosso site www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje nosso programa dá andamento às entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria. Dando continuidade a essas entrevistas, estamos recebendo em nosso estúdio a presença do candidato Fabiano Pereira, do PSB. Como você tem observado, nós temos a seguinte regra para a entrevista com os candidatos. Cada candidato irá responder 4 perguntas com 2 minutos de resposta para cada pergunta. Dessas 4 perguntas, 2 são formuladas e são de comum para todos os candidatos, que são formuladas inicialmente pela produção do programa. As outras 2 são sorteadas previamente antes do início do programa, que são advindas dos Conselhos Municipais de Santa Maria, Conselho Municipal da Saúde, do Meio Ambiente, da Cultura e do Transporte. Desses 4 perguntas, o candidato sorteia 2 que irão responder. E as outras 2 que sobrarem do primeiro bloco ficam para o próximo candidato no segundo bloco responder. E agora, nesse exato momento, estamos recebendo Fabiano Pereira, que vai responder já a pergunta que lhe foi sorteada, correspondente à pergunta 1 e 4. Pergunta 1 refere-se ao Conselho Municipal da Saúde, que nos trouxe a seguinte indagação. Como você, Fabiano, ou a Prefeitura pretende equacionar o problema histórico das filas nas unidades básicas de saúde de Santa Maria? 2 minutos para a resposta, candidato. Quero dar um abraço a ti, Rodrigo, a toda a APASM, parabenizar pela iniciativa. Tenho um irmão que também é administrador e que participa também da APASM, um orgulho estar junto com vocês, preocupados com a cidade. Essa questão da saúde, eu já fui secretário municipal da saúde em 2001 e esta é uma área que nós vamos colocar a mão diretamente, porque vai ser totalmente a nossa prioridade. Nosso programa ele traz 3 questões importantes. A primeira delas, saúde preventiva. Nós de 16 vamos para 40 equipes da saúde da família em 4 anos. Isso significa que nós sairemos de 30%, que hoje é a cobertura, para 80% da população com a saúde preventiva perto da sua casa com essas 40 equipes. Segunda questão que eu digo é uma saúde que resolve. Não adianta a pessoa ir no posto de saúde, sair com a receita e não sair com o remédio. Porque o que era gripe numa criança pode virar uma pneumonia e nós vamos gastar muito mais. Então a pessoa tem que sair de lá com o remédio nos postos, com o exame e também com o especialista marcado a partir da central de especialidades. E um terceiro eixo são questões estruturais importantes. O primeiro deles é a UTI na Casa de Saúde, com 2 milhões a mais nós colocamos uma UTI lá, para dar suporte para a nossa UPA e para dar suporte também para a maternidade, né? Esses 2 instrumentos muito importantes que a Casa de Saúde faz. Então, uma UTI na Casa de Saúde, a abertura do hospital regional, nessa integração com o governo federal, com o governo do estado, para que ele efetivamente logo funcione e ele vai ser aberto por nós. E uma questão muito importante para nós, que é o terceiro turno nos postos. Nas 4, 5 regiões da cidade, nós vamos colocar postos de saúde funcionando até às 10 da noite, que é onde que a pessoa chega em casa e que, ao invés de ir para o PA, vai ter um atendimento qualificado perto da sua casa com os postos até às 22 horas. Candidato, agora vem a pergunta do Conselho Municipal dos Transportes. Tá? Qual a sua proposta para incentivar as pessoas a utilizar o transporte coletivo sem ter que necessariamente aumentar o valor da passagem? 2 minutos para a resposta, candidato. Essa é uma questão muito importante e fundamental.
Como é que nós vamos melhorar, né, o transporte, como nós vamos incentivar o uso de transporte coletivo? Melhorando o sistema. Essa melhora significa, primeiro, lutando pelo barateamento da tarifa. Eu vou liderar prefeitos do país inteiro para ir a Brasília, dizer que é inaceitável que hoje tenha imposto no óleo diesel do transporte coletivo. Nós temos que reduzir o imposto do óleo diesel e colocar esta redução diretamente impactando na redução da tarifa. E, além disso, fazendo com certeza um plano municipal da mobilidade urbana, que signifique que nós tenhamos mais horários de ônibus, aumentar a frequência dos ônibus, especialmente referente à universidade, lá do Passo das Tropas até a universidade, dos novos loteamentos, Rio da Arnes, Leonel Brizola, até a universidade, como também o próprio BRT, que tem 146 milhões do governo federal, para nós podermos colocar um novo modal que carregue mais gente, portanto tenha mais força no sentido de também reduzir o impacto no trânsito. Então nós com certeza faremos com que nós possamos melhorar o transporte com novos modais, com novas linhas de ônibus, reduzindo, né, o intervalo entre elas e também garantindo mais comodidade. Já vários municípios, os ônibus possuem ar-condicionado, por exemplo, né? É o que nós temos que evoluir aqui na Santa Maria, uma nova frota em São Paulo, até mesmo Porto Alegre, já tem vários ônibus que tem Wi-Fi nos ônibus, onde as pessoas podem trabalhar, podem estar, dizer assim, estando no ônibus, acessando a internet. É uma questão que é não tão difícil de resolver. Então, melhorar o transporte coletivo com mais horários, com novas linhas, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com novos modais, nós vamos fazer com que mais pessoas possam utilizar o transporte público. Agora, candidato, a gente inicia uma nova fase de perguntas, que são aquelas formuladas pela produção do programa, tá? Que são as seguintes, na seguinte ordem. Qual ou quais critérios o senhor pretende adotar para o preenchimento dos cargos ou funções de confiança disponíveis na Prefeitura? 2 minutos para a resposta, candidato. Olha, Rodrigo, essa é uma questão fundamental, porque a equipe. Eu tenho estudado, inclusive, o que o prefeito de Passo Fundo tem feito, que ele fez uma pesquisa e de 3 em 3 meses a própria população avalia os serviços e dá nota para os secretários. E conforme a nota, inclusive, eles são colocados à disposição. Ou seja, a população assume o seu papel, que é o que nós precisamos nesse novo ciclo da política, é o patrão, que é a população, assumir o seu papel, que é, de fato, né, eles serem os determinantes da política pública. Então, o nosso compromisso é de que, a começar pelo prefeito, ele é o servidor público número 1, que tem que estar lá para servir e não para se servir, como nós temos visto ultimamente. Então, o nosso critério vai ser de uma equipe que jogue junto, de pessoas que tenham compromisso, de pessoas que tenham capacidade técnica e política, onde nós não teremos nenhum tipo de apadrinhamento, pelo contrário, as pessoas que estejam no exercício da função seja por estrito critério de competência para aquela função que eles tenham. E também que nós possamos cada vez mais valorizar o nosso quadro de carreira, né? Os nossos servidores públicos municipais. Nós temos cerca de 4.000 servidores públicos municipais que precisam estar todos os dias animados, envolvidos, né? E assim poder trabalhar para o futuro da cidade. Tem 2 questões para os servidores que nós estamos analisando com todo o carinho. O primeiro deles é a manutenção hoje da política salarial, de reposição salarial. E a segunda questão muito importante é que nós estamos trabalhando para ver como que nós viabilizamos a volta do plano de saúde para os nossos servidores, que é essencial e muito importante para que eles possam ter tranquilidade na sua atuação do dia a dia. Então, nosso trabalho, a formação da equipe será com muito critério e com muita responsabilidade. A outra questão também que vem, candidato, da produção do programa é a seguinte: como a Prefeitura pode colaborar na minimização do problema da segurança pública em nossa cidade? 2 minutos, candidatos. Olha, Rodrigo, a Prefeitura tem que atuar. Não adianta querer dizer, é culpa do Estado e lavar as mãos. Nós temos aqui responsabilidades e que nós temos que atuar. Nós vamos atuar em 3 frentes. Primeira delas, criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública Técnica, onde nós vamos equipar e armar, inclusive, a nossa Guarda Municipal, aqueles que tiverem condições pós-curso, pós-registro na Polícia Federal, e vamos destinar, inclusive, parte desta guarda para fazer a ronda distrital nos nossos distritos e também nos nossos bairros, reinstalando a espécie de guarda comunitária. A segunda questão muito importante é a integração com inteligência, com vídeo monitoramento e também a integração das forças de segurança, do Exército, da Polícia Federal,
da Polícia Civil e da Brigada Militar. E aí nós temos uma proposta extremamente inovadora e importante, que já funciona em vários municípios, que é a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Em Rondonópolis, por exemplo, a Prefeitura ela aperfeiçoou a atividade delegada, né? É uma lei que faz a atividade delegada, faz um convênio com o Estado, os policiais se inscrevem na Secretaria Municipal de Segurança dizendo quantas horas eles podem cumprir e daí a Prefeitura deposita na conta de cada policial. E assim se criou o programa Força Extra, onde a Prefeitura compra as horas extras dos brigadianos. Só para você ter uma ideia e o impacto disso, Rodrigo, hoje nós temos R$ 23,51 custa a hora de um policial militar. R$ 23,50. Se nós colocarmos 100 mil por mês, 1,2 milhão por ano, num orçamento de 648 milhões, que não é, né, muito, nós podemos comprar 4 mil horas a mais por mês, assim ajudando e muito a segurança pública. Então já existe um programa legal e que com certeza vai ser implantado. E a terceira questão é trabalhar a prevenção, programas e projetos sociais que possam disputar as nossas crianças e nossos jovens com o crime organizado. Obrigado, candidato, pela sua participação aqui. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos. Segure aí. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. Como você tem observado, desde o primeiro bloco, estamos dando continuidade a entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria. A regra do programa é a seguinte: cada candidato responde a 4 perguntas, sendo que essas 4 perguntas têm 2 minutos de resposta para cada uma. Dessas 4 perguntas, 2 perguntas são oriundas dos Conselhos Municipais de Santa Maria, que são sorteadas previamente antes do início do programa com o candidato, que fica conhecendo as perguntas para poder respondê-las. As demais, outras 2 questões, são formuladas pela produção do programa e que são comuns a todos os candidatos. Sabendo disso, estamos recebendo em nosso estúdio, agora, nesse exato momento, o candidato Alcir, do PSOL, que está aqui para dar continuidade às nossas entrevistas. Tá? Conforme o sequenciamento que nos foi dado, ele vai responder as perguntas oriundas do Conselho Municipal da Cultura e do Conselho Municipal do Transporte. Começando pela cultura. Candidato, qual a sua proposta para facilitar o acesso a diferentes formas de cultura para a população de baixa renda de Santa Maria? 2 minutos, candidato. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Começar saudando os espectadores aqui do programa APASME na TV, nossa TV Santa Maria, e dizer que esse é um tema fundamental na nossa proposta de cidade, contemplado no nosso programa com diversas formas de fomento à cultura. Sobretudo, é muito importante destacar que o nosso programa propõe que se revitalize, qualifique e amplie a estrutura de praças e parques da cidade, para que, com isso, e também com o apoio das escolas da rede municipal, se possa ter, vamos dizer assim, um mapa de um circuito da cultura na cidade. Esse mapeamento também envolvendo os artistas locais, os produtores da cultura local, porque
para nós, é fundamental perceber a cultura como uma dimensão muito importante da vida de uma cidade que se pretende ser uma cidade de cultura. E nós já temos, sim, produzidos em Santa Maria, uma cena autoral, musical, de artes plásticas, de teatro, de dança, muito forte, que às vezes não recebe a chancela, e não é isso que precisa, mas também não recebe o apoio oficial da prefeitura, mas já existe. Tem muita gente produzindo e vivendo cultura. E a cultura, para nós, então, se insere num projeto de cidade onde as pessoas que vivem verdadeiramente em Santa Maria precisam ocupar e aproveitar e viver de fato a cidade como forma de, enfim, construir uma vida melhor, uma cidade mais segura também a partir da ocupação e da vivência desses espaços comunitários. A cultura então terá um papel fundamental para garantir esses espaços de convívio e de fruir da vida, fruir da cidade. Então a gente quer destacar e enfatizar. É fundamental garantir um mapeamento da cena cultural local e toda a produção cultural, que não é pouca e é muito rica, de Santa Maria, e poder oferecer isso de maneira descentralizada, que a cultura possa circular e efervescer tanto no centro, mas sobretudo nos bairros, onde historicamente está esquecido e abandonado nesse caráter. É algo central para nós no projeto de cidade que a gente quer propor e construir a partir de janeiro de 2017. A outra pergunta, candidato, é a seguinte, que vem do Conselho Municipal dos Transportes, tá? Qual a sua proposta para incentivar as pessoas a utilizar o transporte coletivo sem ter que necessariamente aumentar o valor da passagem? 2 minutos, candidato. Excelente pergunta, porque é um excelente tema. Primeiro que a questão da passagem e da concessão da exploração das linhas de ônibus e do transporte público é algo muito importante e essencial para ser discutido na relação entre a cidade, os setores empresariais da cidade que exploram isso, essa concessão, mas principalmente com a garantia do direito à cidade para as pessoas. Isso é um princípio muito importante para nós. Transporte público é direito, garante mobilidade, garante acesso à cidade. E para garantir, sobretudo, redução, ou pelo menos impedir os aumentos que são geralmente uma farra dos aumentos a cada ano, é fundamental que se abra, prioritariamente, auditoria das planilhas e para que se entenda e dê alguma transparência e controle social ao que compõe a tarifa. Isso é um mistério, as pessoas de fato não são informadas porque essa informação está guardada, sigilosa. As planilhas que são oferecidas para análise do Conselho Municipal de Transporte, em geral, elas são muito extensas, uma análise que é dada na antevéspera e com informações e questões que são rasuradas, são difíceis de análise. É necessário que isso tenha uma transparência, seja auditado para que se chegue de fato à composição da tarifa e também discutindo a questão de como é composto o lucro de quem está explorando esse serviço. Porque para nós, o lucro ele não pode ser desmedido em função da exploração da nossa vida e do nosso transitar pela cidade. Indo além nas nossas propostas, é importante avançar nisso, essa auditoria da composição da tarifa, controle social para garantir inclusive os trajetos e horários mais necessários para os ônibus, qualificando a frota, qualificando o serviço e andando no sentido de avançar para a construção de uma empresa que municipalize esse serviço, ou seja, a municipalização do serviço de transporte, e no eixo fundamental de tentar construir e garantir a tarifa zero para toda a população de Santa Maria. Agora, candidato, iniciamos a outra fase de perguntas, tá? Que são as perguntas formuladas pela produção de nosso programa, que são comuns a todos os candidatos. Seguimos aqui a primeira. Qual ou quais critérios o senhor pretende adotar para o preenchimento dos cargos ou funções de confiança disponíveis na Prefeitura? 2 minutos, candidato. Boa pergunta também, porque isso dialoga com uma concepção de gestão e uma concepção de administração pública que está colocado no nosso programa. Primeiro, é preciso afirmar. Para nós, a função pública e os cargos eletivos não podem ser fonte de enriquecimento pessoal. Inclusive, a gente tem uma proposta específica para isso, que é que prefeito, vice-prefeito e secretariado não devem receber o salário que está colocado, mas sim receber pelo mínimo calculado pelo DIEESE, que é um salário que garante dignidade, sem luxo, e garante que a política não seja tomada por aventureiros e, enfim, que querem só se locupletar com isso. Para além disso, é fundamental entender, a nossa gestão vai valorizar muito fortemente a contribuição de quem está na carreira, quem são os quadros técnicos que já operam as funções da prefeitura nas mais diferentes áreas. Existem algumas áreas, como por exemplo o caso da saúde, que sequer existe um plano de carreira e a maioria das categorias reclama muito, e nós sentimos isso na construção do nosso plano, nosso projeto de governo, da instalação de um verdadeiro diálogo da prefeitura com as categorias. Então, para nós, fortalecer esse diálogo é compromisso fundamental desde o início e, sobretudo, nesse diálogo, poder garantir o preenchimento de cargos
que tecnicamente necessitam do conhecimento e do bom manejo da máquina pública a partir de quem já tem essa experiência. Claro que essa experiência, esse manejo da máquina pública se dá no eixo de alguns princípios que nós estamos colocando. Por exemplo, que ela garanta ampla e radical participação das pessoas, fortalecimento dos conselhos populares de bairro, que também fortalecem os conselhos temáticos, e esses conselhos temáticos também têm a sua capacidade valorizada de serem deliberativos, ou seja, a gente tem um projeto político para a cidade e esse projeto político contempla a capacitação e a qualificação técnica e o acúmulo de quem já está vivenciando e tocando essas tarefas, seja dentro do espaço público da máquina da prefeitura ou em outras esferas de debate e discussão na cidade. A outra questão que já está levantada também pela nossa produção é a seguinte: como a prefeitura poderia ou pode colaborar na minimização do problema da segurança pública em nossa cidade? 2 minutos, candidato. Pois então, essa pergunta é bem legal de discutir porque é um tema que está candente na cidade. Tem candidato propondo aí armar guarda, tem candidato propondo comprar hora extra de outras forças policiais. E a gente se pergunta, será que não tem coisas mais eficazes e melhores para aplicar esse recurso? Na nossa avaliação tem. É fundamental entender, uma guarda municipal num governo do PSOL, um governo que aponta para uma cidade onde é permitido sonhar, tem um papel muito específico, que é fortalecer o caráter de ser uma guarda cidadã. Sem armas, sem poder de polícia, mas com a competência e a capacitação para ser, de fato, uma polícia de zeladoria e de orientação comunitária, que trabalhe, por exemplo, na mediação de conflitos, inclusive em questões como racismo, machismo, LGBTfobia, a questão do uso de drogas na cidade, e que possa fazer a mediação comunitária de forma qualificada, não violenta, para resolver conflitos. Isso exige uma capacitação bastante grande, um investimento de capacitação, de valorização profissional bastante grande, mas, sobretudo, dá um papel à Guarda Municipal que não seja o de simplesmente reprimir, até porque a gente vê cada vez mais as receitas oferecendo repressão, 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 e o que a gente vê em troca disso é que nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo no Brasil, e isso não faz a gente mais seguros. A gente tem o aumento da repressão e, em contrapartida, recebe cada vez mais o crescimento dos índices da violência. Então, o caminho tem que ser outro. E, sobretudo, essa Guarda Municipal vai ter um papel fundamental naquela primeira questão que a gente conversava. Um circuito de cultura, um circuito de praças, parques, uma estrutura urbana que cative as pessoas e atrai as pessoas para viver e desfrutar da cidade. Isso, para nós, na nossa concepção, e baseando também em experiências de outras cidades no mundo todo, isso garante uma cidade mais segura. Uma cidade onde as pessoas possam desfrutar da cidade, onde as pessoas possam viver e conviver a cidade, mais do que apenas sobreviver nela, para nós é um grande passo para a garantia de uma vida mais segura. Uma convivência comunitária gera uma cidade mais segura. Isso é fundamental para nós. Obrigado, candidato, pela sua participação. Agradecemos pela sua presença em nosso estúdio. E o nosso programa Pasme fica por aqui. Eu te espero ter contribuído para que você forme a sua opinião a respeito dos candidatos nas eleições de 2016. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.